Olá, alunos e alunas. Bem-vindos a mais uma aula de ciência. Hoje vamos trabalhar a questão do saneamento básico. Vamos lá? Então, gente, eu acredito que vocês que ligaram ontem a TV devem ter visto a grande comemoração ao centenário do nosso querido mestre Paulo Freire. E hoje, para começar a nossa aula, eu trouxe aí uma fala. Digo a vocês que teríamos muitas falas de Paulo Freire para colocar aqui. Mas fui buscar uma que tivesse a ver com o que nós vamos estudar. Então aqui, o grande mestre Paulo Freire, o patrono, da educação no Brasil, é um dos brasileiros mais citados em trabalhos no mundo inteiro. Então, os seus ensinamentos, as suas ideias, eles estão presentes nas grandes universidades do mundo quando se fala em educação, quando se fala em professor, quando se fala em sala de aula. E aí, para a gente refletir um pouquinho, eu trouxe para vocês a questão da leitura de mundo. O que é que Paulo Freire fala? A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. E a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Então, o que é que eu estou querendo trazer aí para vocês, para a gente refletir um pouquinho? O que nós vamos ver hoje tem muito essa questão da leitura de mundo. Nós vamos trabalhar com um tema que é muito importante a gente ficar atento, a gente observar. Vocês vão dizer, professora, já tinha visto isso, mas não tinha lido a respeito. Eu já tinha ouvido falar, mas eu tinha, principalmente, professora, acontece aqui na minha rua, no meu bairro, na nossa cidade. Então, a gente vai conversar sobre isso. E lembrar que é muito importante também, como o próprio Paulo Freire está dizendo, que essa leitura de mundo, ela precede essa leitura que a gente vai fazer através dos estudos, das leituras, das informações de pessoas especializadas que vão apresentar para a gente. Então, o meu parabéns hoje, é para o grande mestre Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil, a quem todos nós professores tiramos o chapéu, reverenciamos e dizemos que viva Paulo Freire e que em nossas aulas, nas nossas ações, nós possamos passar um pouco das suas ideias. Então, hoje é um Viva Paulo Freire, que ontem teve um grande evento. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar. Mas vamos lá, o que é que nós temos para conversar? Aqui, a questão da nossa aula ao vivo. Nesse momento, estamos com a aula ao vivo, mas vocês sabem que, acessando o YouTube, vocês vão ver essa aula depois. E o que eu quero mostrar aqui a vocês, o que é que eu estou querendo mostrar aqui a vocês também é que a nossa escola, além de se preocupar em deixar essa aula disponível para assistir depois, nós contamos aí com Laisa, e toda a equipe de Libras para tornar nossa aula mais acessível, para que todos possam participar. E para vocês que estão aí, observando e fazendo a leitura, de Laisa, pede a algum adulto que esteja junto com vocês, pede ajuda também. Vamos ficar juntos. É preciso estudar esse conteúdo sem apresentar dificuldade. Portanto, se não é para apresentar dificuldade, a nossa escola também buscou uma outra forma. É a questão do aplicativo, gente. Vocês vão poder conversar conosco em tempo real, agora na aula ao vivo. Porque lá no YouTube vocês podem deixar questões no chat. Mas aqui nós vamos ter esse chat. Para isso, quem ainda não baixou, pegue aí o seu celular, abra a sua câmera e aponte aí para o QR Code, que vai mostrar aí, olha, a questão aí para quem tem o celular Android. Então, aí agora nós temos um QR Code, e nesse QR Code está colocando aí a questão de quem tem o celular para poder fazer essa interação ao vivo aqui conosco. Professora, o meu é iOS. Ok, gente. Então, agora vamos trocar, vamos colocar o QR Code para quem tem iOS, para que todo mundo possa participar. Mas, se você ainda não baixou ou está com algum probleminha, não tem problema. Vamos assistir a aula e tentem resolver esse probleminha logo. Estamos esperando. E para isso, gente, eu estou contando aqui com a nossa querida professora Cláudia. E aí, professora Cláudia, o que a senhora tem para dizer a respeito aí do aplicativo? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos com esse aplicativo aí para termos mais essa interação com vocês. Estou aqui esperando também que vocês possam fazer pergunta, que a gente possa estar mais juntos, mais conectados. Então, baixem aí o aplicativo, como a professora Isabel disse, quem tem Android, baixe aí
na telinha da gente, quem tem iOS, então vocês vão estar sempre bem conectados conosco, tá certo? E aí vamos à nossa aula. Fiquem atentos. Pois é, a qualquer momento a professora Cláudia pode pedir aí um espaço para falar o que vocês estão colocando aí nesse nosso chat ao vivo. Mas vamos continuar, né? A questão a gente não pode esquecer. Estamos ainda no mês de setembro, mês dedicado principalmente a essa questão emocional, né? Precisamos apagar essa estatística de jovens, de adultos, de profissionais, de estudantes, em relação ao suicídio. Mas eu quero dizer aqui que nós temos aí, olha, que estar atento, tanto para nós, na busca de ajuda, ou quando a gente percebe que tem alguém que necessita. Pode ser na nossa escola, os nossos amigos da rua e nossos familiares também. Vamos ficar atentos. Como aqui eu coloco na tela, não é? O que é que eu tenho que fazer? Dar apoio, vamos ouvir, não é? Vamos ver que aquela pessoa está, né, nesse momento assim, ela não é assim, ela mudou de comportamento. Então, vai começar a conversar, a ouvir e principalmente a dizer que tal procurar um médico, que tal procurar uma pessoa na área de saúde, o agente de saúde que foi passando, diz, olha, naquela casa, na minha vizinha, você não está fazendo mal não, gente. Olha, noto que ela está diferente, chegue lá, vê o que você pode fazer. Então, todos juntos, mandando para bem longe, todos esses problemas emocionais que trazem tristeza, que trazem depressão e complicações mais graves, pessoal. Mas vamos continuar. A aula de ciência vai começar. Eu gostaria que vocês pegassem aí uma folha de papel ou na última página do caderno, um lápis, vai ser necessário. Hoje eu tenho uma dica bem legal, que vocês talvez comecem a pedir aí aos familiares, aos vizinhos, aos amigos e até na escola, aos professores de vocês. Um material bem legal para a gente fazer um trabalho. Mas vamos lá. Então, como eu disse, é a questão do... Nós vamos trabalhar com saneamento básico, mas antes eu quero convidar vocês para passear pelo Recife, né? E quero dizer a vocês que para esse passeio é interessante estar atento, né? Utilizando aí um binóculo, uma câmera, no ônibus, né? Eu coloquei aí no ônibus porque algumas fotos que eu vou mostrar a vocês agora, eu estava dentro do ônibus. No percurso eu vim aqui para a escola e aí consegui captar imagens fantásticas. Coloquei também aí do metrô. No metrô, talvez, o grande movimento a gente não vai conseguir, mas faz um vídeo, né? Para conhecer melhor a nossa cidade, para conhecer alguns trechos da nossa cidade. Agora, antes de mostrar as fotos, eu quero dizer a vocês que eu trouxe fotos assim que... professora, a senhora colocou da rua, do bairro, da minha escola e não colocou da outra escola, não. Então, eu tentei trazer uma coisa bem geral para a gente poder atingir aí essa conversa que eu quero ter. Então, aqui, né? Eu tenho algumas imagens, eu tenho 3 imagens aí que foi tirada dentro do ônibus. Aquela lá que aparece o sol junto à Torre Gêmea, essa aqui do Diário de Pernambuco, foi de dentro do ônibus também, e essa outra imagem ali que mostra um trecho do rio. Não, já essa aqui, né, foi dentro do carro, foi próximo à Praia de Boa Viagem, porque nesse trecho aqui não passa ônibus. Quero que vocês observem, porque nós vamos conversar sobre a nossa cidade. Aqui uma outra foto também, aí já, né, de um dia de chuva aí próximo à Praia de Boa Viagem. Passei rápido. Aqui eu tenho uma outra. Vamos lá, professora, o que é que a senhora tem aqui? Aqui eu também consegui, né, algumas fotos com a professora Celi, também passou para a gente. Essa foto aqui, eu estava lá no Morro da Conceição, e aí achei muito bonita essa imagem, disse, não, vou registrar. Aqui a questão dentro do rio, aí na Zona Norte, né, fazendo aquele passeio no barco. Ali uma questão do pôr do sol, se vocês observarem direitinho, entre esses 2 prédios, está passando aí, gente, esse pontinho aí é um avião. E aquele prédio ali, será que vocês conhecem? É a questão aí da nossa prefeitura, a prefeitura da cidade do Recife. Mas, professora, o que a senhora quer mostrar? Tem esse aqui da professora Celi, que é a parte aí do Rio com o Teatro Santa Isabel. Que eu quero mostrar para vocês em relação à nossa cidade. É muito importante. Lembra da mensagem ali de Paulo Freire, que a gente tem que conhecer, né? A primeira questão aí é da observação, da gente conhecer a partir do nosso olhar. Né? E aí, quem não tiver condições, né, de usar esse olhar
como eu estou falando, vai olhar, vai conseguir ver através da descrição de alguém. A questão aí para os cegos. Sempre tem alguém que vai descrever o que está vendo e você está tentando conseguir captar essa imagem a partir do olhar do outro. O que eu tenho mais? Pessoal, ontem, sábado foi um dia, dia 18, foi um dia bem importante para o mundo inteiro. Foi o dia mundial da limpeza. E que dia mundial da limpeza? É um dia que não só os ecologistas, como os escoteiros, aqui em Recife, próximo ao Rio Capibaribe, foram vários grupos de escoteiros que fizeram essa busca, um momento de parar para fazer uma limpeza aí nas margens dos rios, nos ambientes naturais. E aí vem o meu olhar, o que é que a gente pode fazer? E aí, falando do que a gente pode fazer, eu vou pedir a ajuda da professora Cláudia. E aí, Cláudia, diante dessa questão, o mundo para fazer uma limpeza no planeta, nesses ambientes naturais, mas o que é que a gente pode fazer para colaborar sempre, não só no dia 18 de setembro? Bem, professora Isabel, esse é um tema bem claro para nós podermos ajudar. E a gente fica pensando, limpar ou sujar? Então, se eu estou nessa campanha de Dia Mundial da Limpeza, é porque eu estou sujando. Então, podemos criar momentos de conscientização na nossa casa, o destino que podemos dar ao lixo, não é colocar na lixeira, ver aquele lixo que pode ser reaproveitado e aproveitar. Manter a nossa casa limpa, a nossa rua limpa, convidar os vizinhos, não é, professora Isabel? Isso é muito importante para que a gente não suje tanto. Se a gente não sujar, não precisa ter esse Dia Mundial da Alimentação. Se for fazer uma excursão, se for passear um parque, levem uma bolsinha para arrecadar o lixo que é colocado. Às vezes visitamos, há uns 15 dias eu fui lá em Brenan, e aí a gente vai vendo pacote de salgadinho, pacote de biscoito no chão, e aí fui recolhendo, não fui eu que joguei, mas eu tenho essa responsabilidade de ajudar e limpar o ambiente, então que a gente possa conscientizar mais pessoas para isso. Pois é, professora, e eu trouxe esse tema também por conta do que a gente está estudando, saneamento básico, e aí, isso mesmo, a gente tem que ter cuidado na nossa escola. Gostei muito, Cláudia, do que você falou. Não só na nossa casa, na nossa escola. Quando você cita um passeio que fez, nós também fazemos passeio com vocês, alunos? E aí a gente sempre está fazendo alguns pedidos. Então, vamos colocar isso em prática. Mas o que é saneamento básico, É um conjunto de ações fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Então, eu estou trazendo aí para vocês um tema bem amplo, que vamos trabalhar ainda em outros encontros, mas essa definição é muito importante. E aí, na questão do saneamento básico, que conjunto de ações são essas que nós podemos citar? São os temas da nossa aula de hoje. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e águas pluviais. Esses seriam os temas que nós vamos trabalhar. Alguns nesse encontro de hoje e outros no próximo encontro. Então, vamos continuar. Mas, para podermos continuar, é muito importante a gente começar a refletir acerca de uma pergunta. E aí eu quero discutir com vocês qual a importância do saneamento básico para a conservação da saúde. Sabemos que é uma questão de ações. E essas ações, elas envolvem a questão do econômico. E aí? Qual é a importância desse saneamento básico para conservar a saúde? E aí eu vou trazer esse questionamento, mais uma vez aí, para a gente poder dizer o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer em relação a isso. Entenderam? Essa pergunta eu vou lançar no final. Para conversarmos, tem rapidinho aí um roteiro. Então, a gente vai falar de saneamento básico, da Agenda 2030. Falando de saneamento básico, a gente está falando de águas servidas, mas a gente quer saber como é que a água chega na nossa casa. E aí, as águas das chuvas. Tudo isso é um comportamento e um comprometimento nosso, não só dos órgãos públicos. Vamos continuar? Gente, existe um documento que foi construído em 2015, que é esse aí, os Objetivos em relação à sustentabilidade. E hoje eu estou convidando vocês, vamos conhecer o Plano de Ação Global
para mudar o mundo até 2030. Então, aí eu tenho um conjunto de objetivos, são 17 objetivos, e cada um deles trata de uma coisa. Mas esse conjunto de pessoas que trabalharam com isso, pensaram em algo bem mais significativo. Olha o que eles pensaram. Eu vou dividir esses 17 objetivos em a questão econômica, a questão relacionada à sociedade e a questão relacionada à biosfera, aos seres vivos de um modo geral de todo o planeta. Então, tem ações que estão ligadas à economia, como é a questão aí de matar essa fome, a questão da sociedade, desde a escola, né? A questão aí de comportamento, de uma série de coisas. Então, essa agenda também é motivo do nosso estudo hoje. E eu vou dizer a vocês que nós temos aí 2 objetivos bem claros para ser estudado, que é o objetivo que fala da água e o objetivo que fala da saúde. Mas, professora Cláudia, quais objetivos também que você gostaria de chamar a atenção para a nossa escola, né, para as escolas da rede municipal do Recife? Bem, gente, aí nós vimos que é bem amplo, né? São 17 objetivos, e eu me foquei no 4º objetivo, educação de qualidade. Então, se você tem educação, você tem condições mais de ter conhecimento, de reivindicar seus direitos, de lutar por um saneamento básico de qualidade. Você também pode ter ideia do perigo que é não ter saneamento na sua cidade, na sua comunidade. Você também pode reivindicar condições de escolas mais inclusivas, que atuem com mais disponibilidade na questão de reivindicar mais conhecimentos, mais trabalhos. Então, você vai ter uma educação ampla, não é? Uma educação de qualidade, uma educação inclusiva. E também eu vou citar o 16º, que é paz, justiça e instituições, né? Então, se você tem paz, tem justiça, você tem tudo. Então, podemos diminuir a violência, a questão da exploração sexual, não é, professora? Então, uma série de coisas que você vai tendo esse conhecimento e você vai ampliar o seu foco, vai poder reivindicar e você vai entender que você pode ter direito, mas também você pode ter os seus deveres também. Então, gente, para a gente focar mesmo nesses objetivos e ver, como a professora citou mais alguns, né? Cada um deles foram construídos com muita atenção. Mas que documento é esse, pessoal? Esse documento é a Agenda 2030. É um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, o chamado de ODS, que são esses objetivos, né, como já está dizendo, desenvolvimento sustentável, e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. Então, aí, vocês estão vendo que esses ideais aí, colocados aí na Agenda 2030, 2030, não é? A questão aí de 2030, é um objetivo que visa todo esse bem-estar. Também vou buscar lá o nosso patrono da educação, que lutou e levantou a bandeira e deixou nos seus escritos esse pedido. Mas vamos ver. Para vocês que estão aí bem curiosos, professora, como é que eu faço a pesquisa? Para facilitar, eu coloquei aqui um QR Code da Agenda 2030, porque quem quiser vai aproximar aí e rapidinho vai ter essa agenda. Por quê, professora? Porque na atividade de hoje eu vou fazer um pedido em relação a essa agenda. Qualquer coisa vocês depois voltem e peguem esse QR Code, ok? Vamos continuar. Gente, já avisando a questão aí dessa Agenda 2030, foi desenvolvida aqui no Brasil essa lei 14.026/2020, quer dizer, foi uma lei que foi construída o ano passado e assegura a questão aí da água, a questão de água potável, a distribuição de água potável e a coleta, não é, desse tratamento, para o tratamento de esgoto. Então, a preocupação não só em relação à distribuição da água, e a gente usa, mas também a questão do tratamento. E aí eu estou trazendo para vocês a questão do tratamento, captar essa água. Então, a água, né, que chega às nossas casas, primeiro elas foram retiradas de um manancial, de um rio, de um açude,
E aí, essa água, antes de chegar nas nossas casas, ela passou por uma estação de tratamento, que nós vamos ver isso nos próximos encontros, cada uma das etapas do tratamento. Só assim essa água torna-se potável e a gente pode consumir. Mas, e esse consumo? Esse consumo está aí no nosso dia a dia, né? E nesse dia a dia a gente vai perceber que precisamos ter ações, né? Mais consciente, a água para beber, para um banho, para lavar a roupa, para regar as plantas, para uma série de coisas na nossa casa. Também em relação à indústria, em relação ao comércio, em relação à escola. Então, a água está presente aí em todas as nossas ações. Existem algumas curiosidades que a gente às vezes nem percebe que lá tem água. E aí, quando a gente começa a ler e a pesquisar e a ouvir alguém dando essas informações, vocês vão perceber a importância da água. Mas vamos fazer pedido mais uma vez à professora Cláudia. Eu já estou aí insistindo aí com Cláudia, enquanto ela dá uma olhadinha aí nas interações. E aí, Cláudia, em relação a esse consumo consciente, qual é a dica que tu tem que dar para a gente? Bem, gente, a dica que eu tenho é utilizar a água sem desperdiçar. Imagine hoje se faltasse água na sua casa e você não tivesse água para nada. Então, esse momento você vai ver o quanto é importante a água na vida da gente. O professor Isabel falou em várias coisas e a gente tem a agricultura, né? Para chegar os alimentos à nossa casa, nós precisamos de água para as irrigações. Então é importante que você reutilize e cuide dessa água que um dia pode acabar no nosso planeta, não é, professor Isabel? É muito sério essa questão. Isso mesmo, Cláudia. E aí, a gente sabe que nós usamos, né? Depois que a gente usa essa água, as águas consideradas servidas, as águas poluídas, para onde elas deveriam ir? Gente, elas deveriam ir para uma estação de tratamento. E aqui eu trago para vocês a estação de tratamento aqui da Compesa, né, do Cabanga. E aí, o que é que faz? Essa água volta, né? Essa água vai passar por um processo de tratamento para ser devolvido para o rio. Não é justo, gente, lançarmos de volta no rio as águas servidas da forma, né, que nós utilizamos. Nós utilizamos, está levando aí não só dejetos, não só questão de fezes e urina, não. São os componentes do sabão, do shampoo, de N coisas. Também em lava-jatos, né, a liberação de óleos. Então, esse é o cuidado. Esse é o que deveria acontecer. Esse processo é muito importante, por uma questão aí de cuidar do meio ambiente, cuidar desse local que a gente precisa, que esteja lindo, né, com essa vegetação aí ribeirinha e todos os seres que habitam esse ambiente aquático. O que é que nós temos mais? Mas, às vezes, isso não é a realidade. O correto seria ter uma estação de tratamento de água, mas o saneamento básico não está presente para todos. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter esse cuidado. É uma situação, é um momento que está acontecendo. Na minha rua está assim, professora. É hora, gente, de juntar aí o grupo de moradores. Faz esse movimento dizendo, não podemos permanecer assim. Ah, professora, mas o espaço da nossa residência é um espaço de invasão. Então, aí vocês vão ter que conversar mais ainda com esses moradores, com o conselho de morador, para a gente ver o que pode fazer. Porque olha o que pode acontecer. Olha a dica que eu estou trazendo aí para vocês em relação a cuidar desse ambiente. Olha, as doenças com maiores incidências devido à exposição a esses ambientes são leptospirose, disenteria bacteriana, extossomose, febre tifoide, cólera, parasitoide, além do agravamento de epidemias, como é o caso da dengue. Então, o que eu estou trazendo para vocês, através dessa imagem, é alertar em relação a não pisar, não é? Nessa água que a gente não está sabendo a procedência. Ah, professora, da minha casa foi só da pia. Sim, mas do vizinho você não sabe. Ah, mas não dá para ver fezes na água. Pois é, ela já foi diluída no percurso. Então, são cuidados. Evitar, se tiver alguma criança, né, alertar aí a mãe, a tia, que às vezes a pessoa que está cuidando não viu e de repente ela está brincando aí. Mas na hora que alaga, que chove, professora, não tem nem como a gente fazer. Aí é só sair de casa se realmente tiver necessidade. Deixa para as pessoas que vão colocar o pé aí, né? Por enquanto vocês não fizerem aí um grande movimento para a gente tentar modificar esse cenário, modificar essa imagem. Vamos continuar. Mas apenas o problema não é só
as águas servidas. Vem aí as águas das chuvas. Professora, as águas das chuvas a senhora está chamando ali de esgoto pluvial. Pois é. Nos próximos encontros, que a gente vai continuar falando de água, eu vou falar dessa questão de águas pluviais e fluviais. Agora a gente está falando de pluviais, são as águas das chuvas. E aí, o que é que eu falo a respeito das águas da chuva? O esgoto pluvial, a coleta de água da chuva para as galerias, né, pluviais, que são sistemas de ductos subterrâneos destinados à captação e escoamento das águas pluviais. Elas são coletadas pelas essas bocas coletoras ou sarjetas, que a gente costuma dizer boca de lobo, né? Mas aqui eu estou trazendo também para vocês que esse problema não é só daquele ambiente onde não tem o asfalto, onde não foi pavimentado. No problema de águas, né? Eu estou mostrando aqui outra realidade. Então, aqui eu tenho o pavimentado, calçado e acontecendo aí também a questão do acúmulo de água das chuvas. Isso se deve a muita coisa, gente. Principalmente as galerias entupidas. E aí, volta aquela informação. É muito importante aí a gente pensar nesse cuidado, e o cuidado aí é o lixo que vai ajudar a entupir. Mas vamos dar mais uma olhada. O que é que nós vimos na aula de hoje? A aula de hoje nós falamos um pouco, né, de abastecimento de água, de esgotamento, drenagem, águas pluviais, mas na próxima a gente vai falar de limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. A gente vai falar aí questão desse lixo sólido. Vai ser muito importante, gente. Estou dando aqui, né? Mas, para a gente fechar, né, com chave de ouro, nós vamos falar a respeito do saneamento básico, segundo a Organização Mundial de Saúde, que fala tanto, nós já trabalhamos esse conceito antes, gente, não de saneamento, mas de saúde, que fala do bem-estar físico, mental e social. E aí, para a gente fazer esse fechamento, eu vou chamar a professora Cláudia para as considerações finais, né, para uma despedida, e para dizer aqui para a gente, em relação ao saneamento básico, não é, Cláudia, essa questão da saúde, o que é que você tem a nos dizer? Bem, gente, é muito importante que vocês observem na comunidade de vocês como está esse saneamento, o que vocês podem fazer para melhorar. Busquem soluções através de reuniões com a comunidade. Na escola de vocês, criem projetos, peçam ajuda à professora que faça um projeto para que facilite o que é que realmente está acontecendo, que solução nós podemos dar, tá certo? Então, tchau, tchau para vocês. Pessoal, vamos encerrar com o pedido da tarefa. Eu coloquei o QR Code lá, né, dos objetivos da Agenda 2030. E aqui eu estou trazendo aqui uma dica. Vamos fazer um cartaz, vocês vão escolher só um objetivo. E aqui eu trouxe uma dica. Eu coloquei a imagem e trouxe aqui também. Vocês vão primeiro para a imagem. Aqui, olha, é pegar uma sacola de loja, abrir a sacola. Vocês podem pedir aí a mãe, a tia, faz uma campanha, até a de pão. Aquelas padarias que vendem o pão ainda no saquinho de papel. E aí vocês podem utilizar. E aqui eu vou mostrar como foi que eu fiz, ó. Era uma sacola, eu fiz aqui, ó, a moldura, e aqui eu posso fazer o meu cartaz. Façam de vocês que eu vou fazer o meu. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!